Fala, gurizada, tudo certo com vocês? Vamos falar sobre Atlético de Madrid, que entra em campo neste sábado, líder do campeonato espanhol, encara o Getafe. Última partida antes do jogo decisivo na Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid encara o Chelsea na próxima quarta-feira, lembrando que foi derrotado no jogo de ida, que em teoria jogava em casa, mas na verdade jogou lá na Romênia e agora encara o Chelsea nesse jogo de volta, precisando dar a volta no placar para seguir vivo na Liga dos Campeões. Um Atlético de Madrid que segue na liderança do Campeonato Espanhol tem 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Barça e 8 sobre o Real Madrid, que é terceiro. Nessa 27ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético encara o Getafe, um time que nos últimos anos fez boas campanhas no Campeonato Espanhol, inclusive disputou competições europeias, porém que atravessa um momento muito complicado. O Getafe hoje tem uma defesa nada sólida e um ataque que não funciona. Tem um dos piores ataques do Campeonato Espanhol, apenas 21 gols marcados em 27 jogos. O Getafe é um dos adversários preferidos do Diego Pablo Simeone, porém o Atlético de Madrid precisa recuperar boas sensações, precisa vencer e precisa principalmente não sofrer gols, que tem sido, por mais que muita gente não acredite, um dos problemas deste Atlético de Madrid. Nos últimos 11 jogos, em 10 deles, o Atlético sofreu gols. É o pior registro desses mais de 9 anos do Simeone no comando da equipe. E contra o Getafe, eu acredito que esse será o ponto número 1, não sofrer gols e depois tentar, sim, obviamente, a vitória. Uma vitória que seria importantíssima para o Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, prévia do jogo, o Simeone atendeu os meios de comunicação na entrevista coletiva e o treinamento do Atlético foi parte dele aberto à imprensa. O goleiro Jan Oblak não participou do treinamento, mas o Simeone confirmou que ele está bem, apenas fez trabalho alternativo e vai para o jogo. Boas notícias para o técnico argentino, que o zagueiro Giménez está recuperado da sua lesão e ele deve ser titular, porque o Felipe está suspenso, cumpre suspensão na partida contra o Getafe, então o Giménez volta de lesão já direto para o time titular. O Herrera também treinou com normalidade com a equipe, deve ser relacionado para o jogo. O Atlético de Madrid, que a gente tem várias certezas no time titular, até pelo que dá para ver o que o Simeone tem treinado nos últimos dias. O time deve ser aquele básico que a gente tem visto nos últimos tempos, escalado no 3-5-2, porém com aquele revezamento que está se tornando algo já que temos visto em diferentes jogos do Atlético de Madrid. Corrêa e João Félix. Um jogo joga o Corrêa, no outro joga o João Félix. No último, João Félix foi titular, então, neste jogo contra o Getafe, tudo indica que Corrêa será titular ao lado de Luís Soares. Como eu disse, um jogo importante para o Atlético de Madrid para recuperar boas sensações. O time vem dependendo muito de 2 jogadores. Luís Soares, que é o artilheiro do Atlético de Madrid na temporada, 18 gols, é o segundo que mais marcou gols no Campeonato Espanhol, só atrás de Lionel Messi, e Marcos Llorente, que tem sido o jogador mais determinante desse Atlético de Madrid. O último ano do Llorente é realmente algo espetacular, 46 jogos, 14 gols e 13 assistências. Nessa temporada, o jogador espanhol participou de 19 gols com o Atlético de Madrid. 10 gols marcados por ele e 9 assistências. É um índice bastante elevado para um jogador que já foi considerado um volante defensivo e hoje é muito mais um meia atacante neste time de Simeone. Marcos Llorente e Luís Soares vão para o jogo e são a esperança do Atlético de Madrid para conseguir mais uma vitória. Na prévia do jogo, o Simeone ressaltou a figura desses 2 jogadores, disse que quando o time está bem, os talentos aparecem. Ele também foi questionado várias vezes na coletiva em relação à postura do Atlético de Madrid nos últimos jogos. O time consegue marcar um gol e recua, passa a ser um time muito mais defensivo. O Simeone utilizou muitas vezes para responder às perguntas em relação a isso a palavra inércia. Ele diz que quando os times conseguem um resultado que é favorável, acabam por inércia voltando mais e se transformando em times um pouco mais defensivos dentro do jogo, pois não precisam buscar o gol para conseguir o empate ou buscar o gol para conseguir a vitória.
tem sido costumeiro neste Atlético de Madrid, quando o time consegue um gol, sai na frente no placar, dar aquela recuada. E por isso, muitas críticas em relação ao Simeone. Bom, o Atlético de Madrid entra em campo neste sábado, encara o Getafe pelo Campeonato Espanhol e depois, na quarta-feira, decisão na Liga dos Campeões. Bom, a prévia do Atlético era isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.